consegue ser promovido para efetivar? Seria no domingo passado, mas o professor pediu para eu finalizar o texto, né? Nós estamos no texto de equilíbrio, né? John Stott trata esse texto com algumas metáforas que nós já iniciamos, né? Ele dividiu o texto em 5 metáforas, nós já vimos 3. Quais foram? 2, né? 2,5. Qual foi a primeira? Bebês, pedra. Bebês, pedra, né? Nós iniciamos na aula passada sobre o sacerdócio, né? Só fazendo uma rápida revisão aqui. Pedro, nesse texto de 1 Pedro de 2, de 1 a 17, ele traz algumas palavras que já foram ditas no Antigo Testamento, né? Principalmente pelo profeta Isaías, pelo profeta Zacarias, exemplo de nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, ou seja, Pedro resgata essas metáforas, ou essas palavras, para dentro do texto dele, né? Os cristãos são um povo escolhido, eleito para ter um privilégio. Nós já vimos isso na aula passada, só estou revisando rapidinho. O povo escolhido é eleito para ter um privilégio, ou seja, é eleito para ter uma íntima relação com Deus, através de Jesus, eleito para obedecer, a obediência, submeter-se a Deus, e eleito para servir aos propósitos de Deus. Os cristãos são sacerdócio real, direito de acesso à aproximação. Nós paramos na aula passada aqui, certo? Nação Santa nós é ser diferente, ou seja, ser diferente não traz aquele aspecto de orgulho espiritual. Ser diferente porque estamos em Cristo. Então nós temos que nos despir de algumas situações que nós já vimos lá no início do estudo, que nós vimos malícia, quem se lembra daquele texto de Pedro? Maldade, não se lembram? Nós temos que nos despir dessas, por isso que nós somos um povo diferente. Os cristãos são um povo destinado a ser povo de propriedade exclusiva de Deus. A grandeza do cristão consiste em pertencer a Deus, ou seja, nós paramos aqui. Ou seja, quando ele fala em sacerdócio, revisando mais uma vez, naquele tempo, as pessoas tinham acesso a Deus através dos que eram os únicos autorizados a entrar no Santo dos Santos, a realizar o sacrifício. O Santo dos Santos era o sumo. O sumo sacerdote. O sacerdote no templo. No templo, mas os comuns não tinham direito a acessar, os comuns ficavam separados, né? Só que Cristo nos permite, nos dá esse privilégio de sermos também sacerdotes. O que é que o adjetivo descrito como real, sacerdócio real, pressupõe a existência de um reino e de um rei, o Messias. De fato, é tanto sacerdote quanto rei, conforme a profecia de Zacarias 6,13. Ver também Hebreus, esses são os textos que a gente vai ver também essa palavra, sacerdote real. Paulo resgata, como eu falei, essas palavras de alguns profetas do Antigo Testamento. Zacarias relata o Messias como sacerdote real, e Pedro afirma que os crentes, né, são sacerdotes em um sacerdócio real, real por causa da realeza do reino de Deus. Então, hoje em dia, naquele tempo, nós precisávamos de um intermediário, digamos assim. Os sacerdotes, eles atuavam como um intermediário entre os comuns e Deus. Hoje, por Jesus Cristo, nós não precisamos de nenhum intermediário. A Bíblia nos diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então, devia rolar um bocado de dinheiro isso antes. Imagina. É complicado, né? Mas, então, infelizmente, nós vemos hoje em dia muita gente ainda buscando, né, esses acessórios, esses mediadores, esquecendo que por Jesus nós temos
esse título, né, sacerdote. Joás até comentou na aula passada sobre a reforma, né, que o ponto principal que ele vê, né, que ele destaca na reforma, é essa possibilidade, né, de nós sermos constituídos sacerdotes, não precisarmos mais de intermediários, ou seja, nós temos um só mediador, Jesus Cristo, né? Esse é o que Pedro fala sobre a metáfora sacerdote. Quem está com o livro aí, por favor? Vamos para o último. Vamos para a página 78, segundo parágrafo. Página 78, segundo parágrafo. Começa porém atualmente. Quem já acharam? Quem gostaria de ler esse parágrafo? Ninguém. Porém, atualmente, por meio de Jesus Cristo, essa distinção entre sacerdote e povo foi abolida. Os privilégios que antes eram limitados aos sacerdotes agora são compartilhados por todos, pois todos são sacerdotes. Toda a igreja é um sacerdócio. Por intermédio de Cristo, todos nós gozamos do acesso a Deus. Temos ousadia para entrar na santa presença de Deus. Hebreus 10, 19, 21. Por meio de Cristo, todos nós oferecemos a Deus os sacrifícios espirituais da nossa adoração. Esse é o sacerdócio universal dos cristãos que os reformadores recuperaram na reforma. Certo? Foi tudo que nós comentamos. E na página 79, quem lê também essa passagem? Assim somos sacerdotes santos, chamados para cultuar a Deus. Mas isso é tudo? Será que a igreja deve ser uma espécie de guerra espiritual? Devemos ficar absortos em nossa vida interior? Será que nossos únicos deveres são crescimentos espirituais, como bebês, a comunhão, como pedras em um prédio, e o culto, oferecendo a Deus os sacrifícios espirituais de nosso amor? E o mundo perdido e solitário, não nos importamos com ele? Entenderam essa passagem? Eu entendi que, como sacerdotes, nós não podemos nos limitar à reunião congregacional. Nós temos um campo lá fora. Nós temos que falar de Jesus. Minha filha trabalha no... Dá um exemplo que eu gosto muito de dar alguns exemplos. Minha filha trabalha no Jorge Valente, ela é enfermeira. E tinha uma criança de 10 anos que não é a Laurinha que eu falei na aula passada, é outra criança de 10 anos que ela contraiu H1N1 de forma bem avançada, bem drástica. Chegou ao ponto dos médicos chegarem para as mães, para os pais, e disseram que não tinha mais o que fazer, que ela não tinha mais como voltar. Os pais são cristãos, não aceitaram, intercederam, envolveram a igreja, muita oração, falaram de Jesus para a médica, né, que estava responsável, médica muito reativa, muito grossa, em outras palavras, falaram para ela, e depois de 8 dias, a menina teve alta, e que o médico ficou sem entender aquilo. E os pais falaram que foi Deus, foi mais um milagre de Deus. Justamente. Não é impossível. E essa menina, além de voltar para a vida, ela teve alta. E os pais, a médica chegou para os pais quando eles estavam saindo do hospital e falou: eu quero ir para a igreja de vocês, eu quero conhecer. Ou seja, nosso sacerdócio também é essa dimensão de não esse privilégio de adentrarmos, de conhecermos a Deus, de adentrarmos diretamente a Deus, de levar isso para as pessoas, de falar daquele sumo sacerdote que hoje é, né, Jesus Cristo, falar da pessoa de Jesus Cristo para todos ao nosso redor, né? E o John Stott fala isso, ele faz uma
eu entendo que esse parágrafo é uma provocação quando ele fala: devemos ficar absortos em nossa vida interior, né? Será que nossos únicos deveres são crescimento espiritual, ou seja, um conhecimento individual maior de Deus, a comunhão entre a gente aqui e o culto, né? E o mundo perdido e solitário? Não nos importamos com ele? Ou seja, eu vejo isso aqui como uma provocação séria. Diga. Nessa leitura, nessa primeira leitura, fala que após a reforma, que reforma? Não, reforma protestante. Não foi na leitura, foi Joás que ele anotou essa, que ele falou que a reforma protestante, um dos pontos que ele destaca na reforma é justamente essa condição do sacerdote. Quer dizer, e o catolicismo anterior na reforma também não pensava assim? Eu acredito que não. E os santos deveriam. A Igreja Católica Apostólica Romana era ainda mais travada, mas hoje eu acredito que melhorou. Mas se um dos pontos principais da reforma era esse, que Lutero lutou tanto, né? Foi perseguido e tudo, foi por esse excesso que era negado, inclusive o estudo da palavra de Deus era negado aos comuns, né? Então essa foi um dos destaques. Eu vejo outros destaques, né? Eu vejo como uma quebra desse monopólio espiritual que tinha a igreja, né? Essa quebra desse monopólio espiritual, que infelizmente de grau maior ou menor ainda hoje existe, mas o ponto, em relação ao sacerdote, o ponto que Joás levantou, para ele, o maior destaque foi essa possibilidade. Entendeu? Eu não sei se é verídico ou não, mas o pastor Pedro Moura, eu sigo ele no Facebook, ele colocou uma situação que o Papa Francisco estava querendo mudar uma palavra na oração do Pai Nosso. Eu não sei, ele colocou indignado, fez um texto indignado que aquela palavra, não nos deixeis cair em tentação, que o Papa fez uma proposta lá para a cúpula de botar, não caiamos em tentação. Aí pastor Pedro Moura até rebate isso, ou seja, nós estamos tirando a soberania, né, de Deus para trazer para nossas forças, né, individuais. Então ele estava indignado. Eu achei interessante isso. É uma forma de ser. Jesus ensinou essa oração. Por que tirarmos essa soberania, né, os homens irem por esse caminho? Não sei a veracidade, mas se o pastor Pedro Moura colocou, pela seriedade que é uma pessoa, eu acredito que seja verdade. Mas isso foi vinculado na frente. Foi vinculado, né? Eu não vi essa reportagem em si. Só vi essa. Ou seja, nós estamos querendo tirar a soberania de Deus, né? Não nos deixes cair em tentação, não caiamos, ou seja, atuarmos com a própria força, com a nossa força de lutar para não cair em tentação, como se nós pudéssemos superar a nossa natureza humana, né? Uma natureza caída, que estamos num processo de busca de santificação, busca de comunhão com Deus. Paulo mesmo já falava, né? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço, né? Então, essa situação que o pastor Pedro Moura trouxe me deixou meio... Vamos lá. Agora vamos entrar no que o autor Stott fala de estrangeiros. Eu trouxe aqui um comentário de um grande pensador e escritor que nós conhecemos muito bem pessoalmente. Porque quando a gente fala em comentarista, a gente pensa que é uma coisa lá distante, né? Nós conhecemos muito bem esse, como eu esqueci até de botar, me perdoe ali o nome dele, pastor, comentarista, estudioso, Tarsis Wallace Lemos. Num dos textos dele, ele coloca, falando sobre estrangeiros. Pedro chama os cristãos de estrangeiros, que é um termo usado para indicar pessoas que vivem num país estrangeiro, mas que mantêm sua própria cidadania,
Elas não têm os mesmos direitos e privilégios que os cidadãos do país onde estão residindo. Ou seja, a gente vê Gênesis 23, 24, Salmo, Hebreus, ou seja, estrangeiros, porque nós vivemos numa terra, mas nós não temos os mesmos direitos que aqueles locais. E forasteiro ele coloca, estão vivendo num mundo que lhes é estranho, mas alimentam a esperança de fixação, como ocorreu com muitos cristãos dispersos que se radicaram no Egito. Por causa deles, foi feita a tradução da Bíblia hebraica para o grego, a Septuaginta. Sabem, contudo, que vivem na terra por um breve período, pois sua cidadania definitiva está no céu. Filipenses 3:20. Um dos hinos do nosso cantor cristão diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Aí eu estava lendo um desse texto de Tássio, eu fiz, caiu certinho com o que John Stott coloca aqui, essas duas definições de estrangeiros e céus. Se nós formos para a página 81, ele fala aqui: eles pertenciam ao que era conhecido como diáspora e estavam espalhados por todo o Império Romano, em especial pelas 5 províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, atual Turquia, mas também porque essas palavras simbolizavam a condição espiritual deles. Agora que eles haviam nascido de novo no reino de Deus, haviam se tornado, de certa forma, peregrinos e forasteiros, ou seja, os crentes em Jesus Cristo, nós sabemos que nossa vida aqui é passageira. O nosso alvo final é a eternidade com Cristo, né? E por isso que Pedro usa essas metáforas de estrangeiros, de forasteiros, justamente para nos alertar que, apesar de termos de lutar, de buscar uma vida digna aqui, mas nosso alvo não se pode ser desviado. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a eternidade. Que, infelizmente, para muitas pessoas isso é uma história, uma lenda, é uma insanidade. Mas eu creio firmemente na vida eterna em Jesus Cristo. E espero que todos nós possamos nos encontrar um dia lá. Então eu peguei esse texto de pastor Wallace e ele traduz muito bem essas metáforas que Pedro usa. Opa! Que a vida é eterna, nós somos e nós estamos de passagem aqui. Agora, inclusive, eu sempre digo que a hora que o Criador me chamar, vou tranquila, porque o melhor de mim é isso que eu consegui até agora, vou tranquila. E tem pessoas, inclusive daqui da igreja, por favor, o que é isso? Aí eu fico sem entender. Se a gente tem essa convicção, como é que, por favor, o que é isso? A gente crê. Eu acredito que a vida seja eterna. E nós estamos aqui de passagem, não existe outra vida. Agora, por que esse medo da morte, esse pavor da morte, eu fico sem entender. Inclusive, eu fui chamada de insensível, insensata. Aqui a gente pode falar isso, em outro lugar eu fico até calado. Eles que eu era uma pessoa insensível, insensata. Se eu acredito nisso, os nossos que partem, o meu cunhado partiu há poucos dias, uma pessoa que deixou muita saudade. Tudo bem, mas entre isso eu ficar interrogando Deus e batendo, nem pensar nisso, não penso na hora que. Não, a hora que o Criador me chamar, tudo bem. Eu vivo muito bem com meu esposo, é uma pessoa maravilhosa. Mas se Deus chamar ele, eu agradeço. Eu não vou ficar lamentando, porque eu sei que a vida é eterna. Porque o que acontece é o seguinte: nós não fomos feitos para a morte. A verdade é essa. Deus nos criou para a vida. Mas infelizmente houve a desobediência, houve uma queda. Mas nós não fomos feitos para a morte. Glória a Deus que
temos a certeza de que a morte é só um fato que faz parte. Mas o homem, a criação de Deus não foi feita para a morte, ela foi feita para a vida. E nós não nos acostumamos com a morte. Por isso, irmão. Mas se a vida é eterna, Eu entendo, eu também. se a vida Isso é aqui, eterna, as pessoas, nós temos que ansiar. Eu vi um autor dizendo que o problema dos crentes é que nós não ansiamos, nós não temos vontade da volta de Cristo, né? Mas nós fomos criados para a vida, nós não fomos criados para a morte. A morte. Isso, mano, é tão forte. Essa semana, na quinta-feira, eu voltando com o Theo, você vê que já tem 5 anos. Aí Theo chegou pra mim e perguntou, entre outras coisas, que as crianças delas são muito questionadoras. Então a gente os professores de classe, a gente como pai, a gente tem que estar preparado, pedir a Deus sabedoria para que a gente possa dar resposta às coisas. Porque eles não querem mais um sim ou não, eles querem. E aí ela perguntou, mamãe, por que Deus criou a gente se a gente vai morrer? Eu aí falei dela, vai ser uma resposta, não é fácil de você responder. Então, principalmente, a gente vai em casa, a gente pergunta ao meu pai, porque meu pai sabe tudo de Deus. É o melhor. Eu estava dirigindo, não é uma resposta que você vai dar no Deus, não é, até porque ele parou assim, eu tive que respirar para uma pergunta de uma criança de 5 anos. Porque Deus criou a gente se a gente vai morrer. Só que assim, a morte não é o fim. A morte é o início para uma nova jornada. Mas se liga aí que vai, quando eu cheguei, a primeira coisa que já tinha chegado, que já chegou, ele perguntou, aí já falou, deixa eu tomar um café e eu vou explicar para você o que ele falou assim, você tem Gênesis, ele falou o texto, eu não lembro agora, mas eu vou desenhar para você, porque é uma forma também que a gente está ensinando a criança, porque se eu explicar para você assim, só em palavras, talvez você vai, não, mas pode falar, eu vou entender. Aí, essa bola aí é sua, eu sinceramente, porque assim, não é o fim, a morte não é o fim, mas a gente não está preparado. São poucas as pessoas de 20, de 30 anos, assim, ou a gente como pais que faz seguro de vida, porque ninguém quer pensar, né, vou morrer amanhã, ou se eu deixar já um testamento com 30 anos, recém-casa, tenho um filho de 1 ano, vou fazer um testamento, vou fazer, porque a gente não está, são poucas pessoas, tem gente, né, que já pensa na morte desde sempre, mas a gente não é essa filosofia, a gente está pensando na morte, mas assim, é algo que está aí, para um de 5 anos que perguntou. Olha, eu li uma reportagem sobre isso, muito interessante, sobre esse medo da morte. E a pessoa fez uma análise bem profunda, dizendo assim, uma coisa é a prática, a outra é a teoria. A teoria é essa que nós estamos tendo aqui. Todos nós sabemos que a vida é eterna e nós já acreditamos que existe um Deus. Você sempre pergunta, por que a gente veio para aqui domingo? Por causa disso. A gente sabe, né? A gente tem certeza. Mas isso é a teoria. Deus sabia tanto dessa dificuldade que nós íamos ter, que a Bíblia estabeleceu 2 coisas que são fundamentais. A primeira é que a salvação é pela fé. Graças a Deus, né? Não é por dinheiro, por linhagem etimológica, é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Vocês estão vendo? A primeira coisa é essa, então precisa ter fé para salvar. E a segunda é que Jesus Cristo, que a Bíblia, vamos botar assim, deu um banho de água fria terrível. Ele disse, olha, você vai salvar pela fé. Mas se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tirar este monte, sai daqui e vai para ali, ele vai. Isso é uma metáfora bíblica para explicar quão pequena é a nossa fé e quanto temos que desenvolver para aceitar a morte. Então a gente não tem fé, o grão de mostarda é muito pequeno. Para ser a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, eu posso dizer, cadeira, sai daqui e vai para ali, ela vai. Então eu posso ter a vida eterna quando a minha fé for do tamanho do grão de mostarda. E não é a nossa fé. Aí o autor explica, muito interessante, ele diz assim, é a fé realmente que nos salva, mas quando temos que usar a fé, toda teoria é pouca, porque fé é firme fundamento. Olha como a Bíblia faz a teologia toda sobre a fé.
Diz: a fé é firme fundamento das coisas que não vemos, mas que esperamos. É aí que está o problema. Talvez isso ajude a responder a questão dela. A gente crê, mas quando sente a morte, aí a fé não é suficiente para dizer: não tem nenhum problema, eu vou para a vida eterna. Mas muitos alcançam. Está falando aí de coisas excepcionais. Eu me lembro que eu tinha uns 19 anos quando morreu o pai de Dona Edil, lá da igreja. E ele morreu no hospital evangélico, dando conselho a todo mundo, pregando o evangelho. Foi uma coisa que assombrou o hospital. Eu não vi na hora, eu trabalhava no hospital. E eu soube disso, foi uma coisa fantástica. Ele morreu como se estivesse indo para uma festa, é isso que as pessoas diziam. Então, há pessoas que alcançam essa fé. Mas o autor do texto deixa claro que uma coisa é a teoria, outra é a fé. A gente pensa que tem fé até o momento de exercitar. Mas o fato é que muitas pessoas se exercitam a fé e perdem esse medo da morte. Mas isso não é para todo mundo. A fé é um exercício permanente. E é claro, o que vai ajudar isso, é isso que ela falou, quando o filho perguntar, a gente ter a resposta ideal para a idade dele. Não dá para explicar um menino de 8, 10 anos sobre a teoria da evolução das espécies, dizer que vão estar no topo, que tem prazo de validade, mas se o espírito é diferente. Não dá para o menino entender, ele tem que dizer aquilo que efetivamente ele pode entender no nível dele. Quando ele crescer e chegar à nossa estatura de exercício de fé, ele vai assimilar isso. E aí eu termino com o que o autor terminou, colocando a fé no extrapiramidal. Sabe o que é isso, irmãos? Quando vocês aprendem a dirigir, o cara ensina exatamente assim: o carro tem X marchas. A primeira marcha de força, você tem que frear o carro, passa a primeira, vai tirando o pé devagarzinho e aperta o acelerador. Aí depois passa a segunda. Um dia você vai passando na rua, o gato passa na sua frente e você faz isso sem pensar. Você faz sem pensar. Você não dá para dizer: pô, um gato, eu tenho que debrear, se fizer chamar por gato. Né? Você já faz automaticamente. Quando a fé for esse sistema na gente, aí a gente tem essa noção. Verdade. Perfeito. Vamos entrar em outra metáfora que o autor John Stott coloca: servos. Há duas palavras no Novo Testamento para indicar servos. A primeira é diácono, que indica o serviço das necessidades sociais e espirituais da igreja. Os diáconos são a liderança espiritual importante da igreja nascente. Estevão foi o primeiro diácono, foi o diácono de maior evidência dos 7 que foram escolhidos inicialmente. Mas não é esta palavra que o autor se refere, né? O Pedro se refere aqui também, né? Escravo. A segunda é doulos. Significa literalmente um escravo que trabalha numa casa, que tem um senhor, que é uma ferramenta de trabalho que pode ser descartada se não servir. Esta é a palavra que se encontra neste verso. A palavra usada por Paulo para se identificar nas cartas que enviava às igrejas é servo, doulos, de Cristo Jesus. Esta palavra significa, para nós, total disponibilidade para o reino. Este é quem deve fazer a agenda da nossa vida, não nós, né? Ou seja, servo no sentido de servir, de se submeter à vontade de Cristo para as nossas vidas, né? E o autor coloca aqui na página 83, na página 82, o penúltimo versículo, parágrafo fala: o versículo 11 do texto de Pedro que fala sobre servos, né, mostra um contraste entre paixões carnais e alma. Nossa alma está a caminho de um encontro com Deus. Assim, devemos nos abster de tudo que possa se tornar um obstáculo ao seu progresso. E devemos viver vidas santas, em preparação para a santa presença de Deus no céu. Então, servos, no sentido de submeter à vontade de Cristo nas nossas vidas, nos abstermos daquelas paixões carnais que o texto nos coloca lá no início.
Isso é servo em Cristo Jesus. E falou aí uma palavrinha que foi uma preparação. Justamente. Se a gente não se preparar, pode ter a teoria do mundo inteiro. Se não partir para a prática, É o que falaram na aula passada, não sei quem foi que falou. É um processo. Nós estamos diariamente exercitando um processo de busca de uma maior comunhão, santificação. É um processo. Muita gente acha que vou me batizar com mágica, que muda a vida. Muito pelo contrário, é um processo. Nós estamos. Tinha um amigo que falava: cada dia que eu levanto, eu sei que tem um leão para matar. A cada dia, ele é uma pessoa. Cada dia que eu levanto, é um leão para matar. E ele ainda brincava: ô nego, de vez tem dias que são 2. Não é um só. Então, é um processo, é um preparo, é essa preparação, né? Aqui Pedro insiste com os escravos a que sejam bons trabalhadores, recomendando-lhes que sujeitem e sejam obedientes a seus amos, né? Tratai com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei, naquele contexto, né? Então, Pedro levanta a submissão de forma obediente, né? Aí, por que nós não temos tempo para tratar? Aí, eu tinha um amigo que ele falava assim: os textos nos levam à submissão, à obediência. E o que você me diz de Bonhoeffer ao participar daquela conspiração, né? Ele era servo, pastor, tudo, e ele participou de uma conspiração para derrubar Hitler. Ou seja, eu estou jogando essa provocação, mas eu li vários comentários sobre isso e a coisa é muito mais complexa do que parece. Essa pessoa que não tinha esse conhecimento fala: mas ele era pastor porque ele fez isso. Não cabe aqui, eu só estou jogando para... Mas é uma questão fantástica, essa situação de Dietrich Bonhoeffer, nessa conspiração que ele fez para derrubar Hitler, que não tem, na minha visão, não tem nada E a nem ver. é partidário, né? Justamente. Não é partidário, a religião é política, no sentido de efetivar interesses para a causa. Então, Hitler era um cara que acabava com os judeus, foram mortos, não foi porque eram judeus, é porque ganhavam muito dinheiro e financiavam Hitler. E aí, quando eles viram que Hitler era uma miséria, eles retiraram o dinheiro e Hitler começou a matar. Então, quando o pastor se incorpora nisso, foi uma causa divina. Justamente. Não foi partidário. Por isso que eu digo que é uma processo muito complexa. Quem tiver a oportunidade de ler Dietrich Bonhoeffer, o pastor, o sociólogo, é muito bom esse livro. A gente vai ter uma visão clara dessa conjuntura que Herbert falou, coisa, sabe, de lutar contra, na visão, contra o mal, literalmente. Pastor, esse livro, eu tenho ele em casa. Dietrich Bonhoeffer, o pastor, o sociólogo, tem mais uma palavra atrás, depois. Fantástico. Quem puder pegar essa leitura, é fantástica. Vai clarear muita coisa na nossa mente. Algumas considerações finais sobre esse capítulo do equilíbrio desse texto Dostoiévski. O que é preciso considerar em relação às metáforas? Toda a carta de Pedro, nesse contexto. A epístola é dirigida a cristãos numa condição de estabilidade social, naquele contexto, experimentando a diáspora, a dispersão em diferentes regiões, como nos mostra o capítulo 1.1. As regiões são do Ponto, da Galácia, da Capadócia, Ásia e Bitínia. É preciso considerar primeiramente esta situação temporal, porque este é o seu contexto imediato. Um contexto muito similar, mas não igual, ao que nós estamos vendo aí na reportagem, né? Dos acampamentos dos refugiados, atualmente, onde temos crianças sem infância que estão nascendo, vivendo atipicamente, absurdamente. Serão jovens e adultos com muitas complicações emocionais. São apátridas,
devido a essa insensibilidade dos que fazem a política com os olhos de tio Patinhas. Ou seja, o texto de Pedro nos coloca uma situação daquele contexto. Que podemos imaginar, podemos fazer uma relação não igual, logicamente, com o que nós estamos vendo hoje no nosso mundo, né? As pessoas, né? Mas tudo porque a política mundial ela vê com outros olhos, e o autor coloca com os olhos do tio Patinhas. Então, a primeira consideração é a que nos faz olhar para o cenário do aqui e agora, daqueles irmãos. É a dimensão provisória da vida. Mas vem a segunda consideração. As coisas não terminam aqui. O reino eterno de justiça, paz e alegria no Espírito é a dimensão definitiva. Ou seja, que nós passamos hoje, que aqueles irmãos passaram naquele contexto tão difícil, foi provisório. A dimensão definitiva nós sabemos, nós já falamos aqui, nós já discutimos qual é. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, como diz Paulo em 1 Coríntios, essa é a esperança que não confunde e que espera contra a própria esperança, nos dizer de Paulo em Romanos 5 e Romanos 4:18. Somos chamados a testemunhar com a qualidade da vida nova em Cristo, nesse mundo onde já experimentamos a dimensão primeira do reino e já na expectativa da dimensão segunda, definitiva desse mesmo reino que é o ainda não. O reino é um só tempo, o já provisório e o ainda não, o definitivo, que vivemos em esperança. Ou seja, esse segundo parágrafo eu achei fantástico. Eu vou ler até mais uma vez para vocês. Somos chamados a testemunhar a qualidade de vida nova em Cristo, nesse mundo onde já experimentamos a dimensão primeira do reino, o já, na expectativa da dimensão segunda, definitiva, desse mesmo reino, que é o ainda não. O reino é um só tempo, o já provisório, o ainda não definitivo. É esse processo que nós conversamos aqui. São os exemplos que vocês falaram, né? Eu quero dar um exemplo sobre a morte. Fica à vontade. Meu irmão, 70 anos, há uns anos passados, ele tinha tido um problemazinho no coração, mas todo cuidado com isso. Quando ele fez 70 anos, um dia ele disse à esposa: eu estou sentindo assim uma dorzinha. Aí então vamos logo para o médico. Aí tá, entrou no banheiro para tomar banho. Quando ele foi sair do banheiro, ele disse a ela: minha, Jesus está me chamando. Leia o Salmo 23. Ela pegou a Bíblia e disse: o Senhor é meu pastor. E foi embora. Eu fiquei, quando eu soube, eu chorei, mas eu fiquei alegre, feliz, porque sabia que ele estava com o Senhor. Você já pensou você morrer dizendo: Jesus está me chamando? Então eu tenho certeza absoluta está com Cristo. Amém. E eu estou fazendo em setembro 93. Eu sempre digo: sou feliz, muito feliz, e sei que Jesus vai me receber. Porque eu estou com Ele. Então a alegria da minha vida é ter Jesus. Nada mais me alegra do que Jesus. Esse depoimento da senhora vem corroborar o que o amigo Herbert falou aqui, a irmã também. É um testemunho que vem corroborar com Eu corroborar com isso. Maravilha. Chega esse livro, graças a Deus. Por esses exemplos é que a gente sabe Justamente. que o exercício permanente da fé independe de classe social, nível, independe de tudo isso. Uma Bíblia é fantástica, não é? A fé é acessível a todo mundo, em qualquer circunstância. Se não fosse, seria difícil. Graças a Deus. Muito obrigado pelo seu testemunho. Já estamos indo para o final. O que é que nós vemos nesse capítulo aqui de equilíbrio? Nós estamos finalizando hoje, graças a Deus, e meu estágio acaba hoje, graças a Deus. Vai passar de jovem a aprendiz. O que é que nós vemos nesse capítulo?
A primeira metáfora qual foi? Bebês. Bebês. Como crianças recém-nascidas, somos chamados a crescer. Pedras vivas. Não, antes disso. Crescer com o quê? Com leite espiritual não adulterado. Que nós comentamos aqui. Que hoje em dia nós vemos muito leite adulterado aí, né? E muita gente está se deixando levar pelos ventos de doutrina aí. Paulo adverte a gente pelo espiritual não adulterado, né? Qual foi a segunda metáfora? Pedras vivas. Pedras vivas. Como pedras vivas, somos chamados a comunhão. Ou seja, se a pessoa, nós sozinhos, né? Cada um na sua, vivendo sua crença, né? Como é gostoso essa comunhão aqui. Como é gostoso o falarmos das nossas experiências, né? É comunhão. No nosso trabalho, falar de Jesus, com nossos amigos, com nossos conhecidos. Isso é comunhão. Nós somos pedras vivas, né? Também com a comunhão, viu, Manolo? Envolve perdão. Essa palavra aqui, vocês ouviram aí atrás? Aceitação. Fale alto aí, Aceitação. fale alto aí, que o pessoal não ouviu. Né? A comunhão, um dos itens mais importantes da comunhão é o perdão. Porque na igreja, a gente precisa pensar nisso como sociedade cristã. Como filho de Deus, perdoar, aprender a perdoar, não é fácil. E nós vemos na nossa igreja a dificuldade que a gente tem em perdoar. Eu sinto isso na minha pele. É difícil. Mas quem aqui no grupo está em L, está participando de algum L? O texto que o pastor Erivaldo distribuiu para as L's, para estudar essa semana que passou, foi justamente sobre perdão. E foi um dos textos que o nosso grupo, a nossa L, mais discutiu, que é uma palavra, né, que traz muitas situações. Todos nós no grupo, na reunião, nós tínhamos um exemplo de perdão, de não perdão, da dificuldade de perdoar, da dificuldade de aceitar. Ou seja, a irmã trouxe uma palavra que é fantástica. É a chave. É a chave. E o pastor Erivaldo foi muito feliz quando ele distribuiu esse texto para o estudo dos pequenos grupos. Foi basicamente sobre perdão. Muito obrigado. Rapidinho aqui. A minha mãe era analfabeta, o Edinho conheceu ela. E ela tinha o dom da palavra. Ela dizia que quem não sabia perdoar carregava um defunto podre nas costas. Só isso. Me lembrei da nossa irmã aqui. Ela deu um testemunho dela que eu não vou repetir aqui. E ela falava: enquanto ela não perdoou, é como se ela tivesse um cadáver empendurado no pescoço. E quando ela realmente perdoou de coração, que é como se a corda tivesse rompido e ela tivesse solta, livre e leve. O depoimento dela foi justamente comigo. Minha mãe fala, era analfabeta. Tá vendo, Raio? Agora, tem dois lados a questão do perdão. Tem quando a gente reconhece que a gente errou e se acomodou e não perdoou e passa e decidiu perdoar. E tem outra questão que a gente sente, não sente que incomodou, que magoou, não sente, mas a gente percebe que tem alguém que tem alguma coisa conosco que precisa nos perdoar. E aí, é aquela história, um dia eu ouvi uma irmã num culto dizer assim, numa reunião dizer assim, eu não fiz nada para fulano, não fiz nada contra ela, mas ela ficava conhecido comigo e eu fui a ela e pedi perdão. Eu disse, meu Deus, como isso? Se eu não fiz nada contra a pessoa e eu vou pedir perdão. Fiquei sem entender. Anos mais tarde isso passou comigo. E eu achava que eu não tinha feito nada. Mas se eu via a pessoa o tempo todo comigo, me recusando, ignorando, eu disse, eu vou pedir perdão a essa pessoa. E fui refletir e fui também me colocar nessa história e pedir perdão. Porque a palavra de Deus diz isso.
que se, mesmo que a gente não tenha nada contra o irmão, mas que percebe que a pessoa... Eu estou chateada porque eu não lembrei disso para trazer esse texto. Se a gente sabe, percebe que a nossa vida está incomodando a pessoa, está deixando a pessoa sem uma comunhão, como devia ser, a gente deve pedir perdão àquela pessoa. Essa palavra perdão que a irmã Clélia trouxe aqui está dentro da comunhão. Ela trouxe que para ter comunhão é importantíssimo o perdão, exercitar perdão. Mas tem gente que diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. Não, mas o querido pastor Tassi falava isso de tudo. Ele falava várias vezes, perdoar não quer dizer que você vai esquecer. Você vai perdoar, você vai tirar aquele sentimento. Mas é memória, é outra coisa, não é coração, é memória. Ele sempre falava isso. Não é coração. Não é esquecer. Lembrar e não se Não, e não suscitar ira, né? Não suscitar ira. Lembrar e não suscitar ira. E não fica naquele sentimento. Pastor Tassi sempre repetia isso. Difícil. É muito difícil. Como sacerdotes, foi a terceira parábola, somos chamados à adoração. Essa palavra adoração é muito completa, muito ampla. A adoração é ampla. É um relacionamento, é ampla demais. Certo? Como povo de propriedade de Deus, somos chamados a testemunho. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade. Como servos, somos chamados à cidadania. Essa aí é segundo o escritor John Stott. E para finalizar, quem se lembra daquela pergunta inicial do capítulo? Quem se lembra? Qual foi a pergunta que o rei George fez para o conde de Wilson? É a primeira página de Equilíbrio. Ele pergunta: se você apenas se lembrasse do que era um príncipe real destinado ao trono, não se comportaria de forma inadequada. Essa era uma que o pai dele falava sempre para ele. Se ele soubesse, né? Se ele lembrasse, ele sabia, se ele lembrasse de que era um príncipe real destinado, qual era o destino do príncipe real ao trono, não se comportaria de eternamente. E eu termino com a mesma pergunta. Meu filho, você deve sempre se lembrar de quem você é, pois se você se lembrar da sua identidade, se comportará de acordo com ela. Quem somos? Qual a nossa identidade? Se nós não lembrarmos da nossa identidade, se nós não lembrarmos de quem somos, nós teremos uma postura, né, como servos de Deus, equilibrada, como diz aqui nesse capítulo do Stott. E eu convido os senhores a lermos o último parágrafo da página 83. Ele fala o seguinte: em primeiro lugar, somos chamados tanto para o discipulado individual quanto para a comunhão corporativa. Bebês, apesar de nascerem numa família, têm sua identidade própria. Até os gêmeos nascem separados. Porém, a função fundamental das pedras usadas em construção é ser parte de alguma coisa. Elas cederam sua individualidade ao prédio. Sua importância não está nelas mesmas, mas no conjunto. Então, precisamos enfatizar tanto as nossas responsabilidades individuais quanto as corporativas. Em segundo lugar, somos chamados tanto para adorar quanto para trabalhar. Como sacerdócio, nós adoramos a Deus. Como povo de propriedade de Deus, testemunhamos ao mundo. A igreja é uma comunidade de adoração e testemunho. Em terceiro lugar, somos chamados tanto para a peregrinação quanto para a cidadania. Em cada par, somos chamados ao equilíbrio e não à ênfase de um em detrimento do outro. Ou seja, a nossa identidade, nós temos que ter noção de qual é a nossa identidade, quem somos, de forma equilibrada, de forma que possamos juntar tudo isso que foi falado aqui: adoração, testemunho, comunhão, né? De forma equilibrada, para nunca perdermos
nos distanciarmos da verdadeira identidade que nós fomos chamados a ter. Certo? Terminamos o capítulo. Eu quero agradecer a paciência de vocês, né? Agora, agradecer a paciência em ter ajudado. E qualquer coisa estou à disposição. Eu faço parte da turma também. Sentarei no meu cantinho ali, né? Mas espero ter contribuído com esse tema equilíbrio. Ok? Vamos orar para terminar?